como era o trabalho durante o governo Médici, os anos de chumbo, os anos piores da ditadura, né? O trabalho era sábado e domingo, virar semana trabalhando, jornadas enormes, em condições absolutamente precárias, inseguras. Às vezes condições, bom, tinha fábricas pesadas, por exemplo, que morria e se acidentava a gente a toda hora. Mesmo com a repressão da ditadura militar, com a proibição das greves por lei, o sindicalismo classista e independente do ABC paulista tomou iniciativa. E qualquer outro dia, nós estaremos dispostos a fazer uma greve. Sob o comando do presidente do então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Luiz Inácio da Silva, o Lula, milhares de trabalhadores enfrentaram empresários e governo na luta por direitos trabalhistas. Greves históricas balançaram o poder constituído pela força. As greves mudaram o ambiente político nesse sentido também, né? Foram impondo, né, aos patrões e ao governo coisas que eles não queriam. Nós conseguimos o direito de negociação em plena ditadura. Então, nas negociações conseguimos as primeiras conquistas. É claro que com greves, né? A greve de 78, que foram greves dentro da fábrica, a greve geral de 79, que já foi fora da fábrica, nos reunindo nos estádios, no sindicato e também no Paço Municipal. E o conflito maior foi na greve de 80. Em 1980, houve a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos e a cassação da diretoria. Nós fomos vários diretores presos, inclusive o Lula foi preso, eu fui preso, o companheiro Demani foi preso. Nós não obtivemos acordo, uma greve em que nós saímos derrotados economicamente, mas muito evoluídos e, portanto, foi uma grande conquista porque nos sentimos vitoriosos politicamente. A ditadura militar pensou que, com a prisão das principais lideranças, a greve poderia atenuar, né? Os trabalhadores poderiam voltar ao seu trabalho, mas o contrário, com as nossas prisões, a greve ganhou uma conotação e se fortaleceu muito, né? De que a gente estava preso e os trabalhadores fazendo greve aqui em São Bernardo do Campo e Diadema. Fato importante que nós não vamos abrir mão em hipótese alguma e que é muito mais importante que o nosso aumento, que é o retorno da nossa diretoria ao sindicato. Os empresários foram forçados a negociar muitas condições diferentes daquelas que estabeleciam no contrato coletivo, no dissídio, no acordo coletivo com o sindicato. Aí começou a haver um movimento para negociação que começou a jogar por terra a legislação do arrojo salarial. Começou a impor a negociação aos patrões que não queriam negociar e começou a criar para o governo uma situação difícil. Ele tinha que admitir a negociação. É um elemento importante até para a gente pensar das greves gerais que emergem nesse período, que setores que ela mais afetam, como isso se articula com a resistência política, com a criação da Central Sindical, da CUT, com a criação do PT, com a resistência à ditadura, né, com a reorganização sindical, a expansão, o fortalecimento do novo sindicalismo. Eu diria que foi o período mais rico da história do movimento sindical brasileiro, porque surgiram expressivas lideranças sindicais que tinha a figura do Lula como o expoente máximo. Tivemos o aparecimento também de forma bastante combativa de sindicatos de outras categorias profissionais que já existiam antes, mas aqueles anos de 78, 79, 80 foi um momento que despontou o surgimento do sindicalismo de luta democrático, de base, com lideranças sindicais, nos metalúrgicos, químicos, bancários, professores, petroleiros, no campo. Tivemos aí o surgimento de lideranças bastante expressivas. A série de greves dos metalúrgicos do ABC desestruturaram parte do poder constituído. As manifestações eram reprimidas com violência. Devemos àqueles que tomaram a iniciativa de questionar o regime militar nos anos 70. Isso tem uma parte importantíssima
ao sindicato, aos trabalhadores, a renovação sindical, porque nós tínhamos uma direção sindical que, de certa maneira, estava desconectada com a classe trabalhadora, então há um movimento de renovação dos sindicatos. Então, isso tudo vai ajudar a reivindicar por parte dos trabalhadores a recuperação de perdas salariais, o movimento dos salários acompanhando a produtividade. Nós lutávamos por melhores condições de trabalho e por melhor salário, que era uma parte econômica, e essa luta, que era uma luta econômica, ela acabou se transformando numa luta política, junto com outros setores da sociedade brasileira também, que lutavam pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Nos anos 80, o movimento sindical brasileiro é um agente social que ganha grande protagonismo na cena política nacional. A partir das greves, e a transição para a democracia foi feita sob greves, esse movimento não só tem grandes mobilizações, como também se renova do ponto de vista da organização sindical e influencia, de certa forma, também as políticas que vão ser adotadas na transição para a democracia, especialmente no processo constituinte. A luta dos trabalhadores permaneceu depois da queda da ditadura. O governo brasileiro, na época, perdeu completamente o controle da economia e a inflação ficou sem freio. Entre 70 e 80, a dívida externa dobra. Entre 80 e 90 ela dobra de novo. Se viveu o período dos anos 80, o período de altíssima inflação, do ponto de vista econômico foi uma década perdida, uma desordem econômica muito forte. Então, ou seja, você não deu bases econômicas para viabilizar os avanços conquistados no processo constituinte de 86 e 88. A produção industrial não é que ela não cresce, ela cai profundamente, amplia-se o desemprego. E, embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperar o país a partir do plano cruzado 86, como ele não teve êxito, a partir de 87 você volta a ter uma recessão, uma década perdida, uma década que o país não cresce, que não há investimento público, nem investimento privado, a não ser no setor exportador, porque o país exporta muito, faz uma recessão para que as empresas tenham capacidade e sejam empurradas para a exportação com um dólar mais valorizado. Na década de 1990, a relação conflituosa entre capital e trabalho teve de ser revista. A economia brasileira, que se manteve fechada durante a ditadura militar, foi aberta ao mercado internacional sem critérios. Produtos importados com mais tecnologia, mais baratos, chegavam ao país comprometendo a nossa indústria, de maneira geral, ainda pesada e obsoleta. No próximo programa sobre indústria e trabalhadores da série Brasil Metal, você vai acompanhar o protagonismo dos trabalhadores para superar a abertura do país ao mercado internacional. Deixando as diferenças de lado, trabalhadores, empresários e governos se unem e fazem concessões em prol da nossa indústria. Você verá também as conquistas do país na última década. Apesar de significativas, ainda temos muito o que fazer para seguirmos crescendo com sustentabilidade. A gente ajudou a derrubar a ditadura, criamos um partido político, criamos uma central sindical, criamos modelos mais democráticos de representação sindical, lutamos pelo fortalecimento da representatividade dos sindicatos, então a gente não parou até hoje.